Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece muito simples, mas que, na verdade, esconde uma complexidade fascinante. Para mudar um estado de consciência, qual seria o caminho mais eficaz? Como a gente vai ver, a resposta mais óbvia pode não ser a mais inteligente. Então, vamos lá, por onde começar? Quando se pensa em mudar a percepção ou um estado interno, a mente humana tende a seguir um caminho que é quase instintivo, uma conclusão que parece muito intuitiva. E essa conclusão é: o cérebro, claro. A gente pensa, vamos direto à fonte. Se o cérebro é o centro de comando, o nosso processador central, é lá que o trabalho tem que ser feito, certo? Afinal, é a consciência que se quer alterar. E é aqui que a história fica interessante, porque aqui está o grande paradoxo que a gente vai desvendar. Esse raciocínio todo é lógico, é super intuitivo e, segundo a fonte que analisamos, é profundamente ineficiente. Não é que a lógica esteja errada, mas a aplicação dela aqui é como tentar virar um navio gigante usando o remo de um caiate. Para a gente entender essa inversão, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai ver o mito contra a realidade. Depois, as 3 portas de entrada mais eficientes. Em seguida, a sequência universal que aparece em várias tradições antigas. E para fechar, o princípio da coerência. Vamos começar? Vamos lá, seção 1, mito contra a realidade. Aqui, a gente vai entender por que o cérebro se parece mais com a foz de um rio do que com a sua nascente. E olha só que interessante o contraste desses dois modelos. De um lado, tem a visão popular do cérebro como uma CPU, um general que dá as ordens. Do outro, a visão da neurociência, que mostra o cérebro mais como um integrador, um grande ouvinte que passa a maior parte do tempo respondendo aos sinais que vêm de todo o nosso sistema. E esse número aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Na principal rodovia de informação entre o cérebro e o corpo, que é o nervo vago, cerca de 80% do tráfego de sinais vai do corpo para o cérebro. É isso mesmo, a comunicação é, na maior parte do tempo, de baixo para cima. E essa citação do nosso material de base resume tudo perfeitamente. O cérebro não é o general que grita ordens. Ele é mais como o estrategista na sala de controle, reagindo às informações que chegam do campo de batalha, que é o nosso corpo. Tentar mudar tudo a partir do cérebro é como querer mudar o curso de um rio mexendo na água que já chegou ao mar. Ok, se o cérebro não é a porta principal, então qual é? É o que a gente vai ver agora na nossa segunda sessão, o caminho mais eficiente, as 3 portas de entrada para o nosso sistema. E aqui a sequência é absolutamente crucial. A gente começa pelo corpo, que é a base fisiológica. A partir daí, emerge um estado emocional coerente. E só então, como uma consequência disso tudo, o cérebro entra no jogo. É uma inversão completa da ordem que a maioria das pessoas tenta seguir. A primeira porta é o corpo, porque ele é o mais responsivo, o que oferece menos resistência. Pensa bem, em segundos é possível alterar conscientemente a respiração. Ao desacelerar o ritmo respiratório, o corpo informa ao cérebro que as condições mudaram. E o cérebro responde, se acalmando. Ele não decidiu isso, ele foi informado. Passando para a segunda porta, a emoção. E aqui, o ponto crucial é o seguinte: não se trata de pensamento positivo ou de forçar um sentimento. É um estado fisiológico de coerência, de ordem, que emerge naturalmente de um corpo regulado. Quando a base está estável, o terreno emocional se harmoniza, e o coração e o cérebro começam a entrar em sincronia. E, finalmente, a gente chega na terceira porta, o cérebro. Mas percebe? Ele não é o alvo, ele é o beneficiário. Com um corpo regulado e um estado emocional coerente, o cérebro simplesmente transita para estados de clareza e foco, não por esforço, mas por disponibilidade. A ideia não é forçar o cérebro, mas sim desimpedir o caminho para ele. Seção 3, a sequência universal. E o fascinante é que isso não é uma ideia nova, mas sim uma verdade redescoberta, que é confirmada tanto pela ciência moderna quanto pela sabedoria antiga. Este slide mostra um ponto que é fascinante. Tradições que talvez nunca tenham se encontrado chegaram por caminhos diferentes à mesmíssima ordem de operação. No yoga, corpo, respiração, mente. No zen, postura, respiração, observação. Até no rosário, o ritmo do corpo, a narrativa e só então a contemplação. O padrão é universal, corpo primeiro, mente por último. E com isso, a gente chega à nossa última sessão, o princípio da coerência. Aqui, a meta não é adicionar mais estímulo, e sim criar mais alinhamento. A fonte que a gente está analisando
Uso uma metáfora da física que é simplesmente perfeita. Quando ondas estão alinhadas, em coerência, elas se somam e se fortalecem. Isso é a interferência construtiva. Mas se elas estão desalinhadas, elas se cancelam, criando ruído. O mesmo vale para as ferramentas que a gente usa para mudar um estado interno. Usar todas ao mesmo tempo, sem alinhamento, não gera uma sinfonia, gera barulho. Então, o pulo do gato é este aqui. A pergunta a ser feita não é o que mais pode ser adicionado. A pergunta mais poderosa é: qual é a combinação mínima de ferramentas que gera o estado desejado? O que pode ser removido sem que se perca o efeito? É sobre encontrar a elegância da simplicidade. Menos estímulo, mais coerência. E aqui está a grande síntese. Uma inversão de perspectiva que muda tudo. O trabalho não é feito diretamente no cérebro. O trabalho é feito no estado global do sistema, um estado que o cérebro apenas acompanha e reflete. A mudança acontece no ecossistema interno como um todo. Esta é uma maneira totalmente nova de pensar sobre mudança interna. Não é um ato de força de vontade para controlar a mente, mas sim um ato de jardinagem. É sobre cultivar as condições certas para que um novo estado de consciência possa naturalmente emergir. Para aprofundar nessa arquitetura da percepção, a fonte deste material pode ser encontrada em mebadon.com.br. Obrigada pela companhia.